Boa tarde, galerinha. Então, como a gente estava falando, né? Dia 18 a gente volta para o horário presencial, mas antes disso a gente vai estar ainda nessa semana no horário remoto, porque semana que vem é feriado. Então, hoje, essa semana, a gente vai trabalhar uma intervenção pedagógica para quem não participou das aulas anteriores não ficar sem nota, então recuperar nota. Então, é essencial que todo mundo participe e quem tirou nota baixa é o momento de recuperação de nota através da intervenção, certo? Então, eu gostaria que todos participassem. Lembrando, a nota de vocês vai ser conforme a participação de vocês nas aulas, mais a avaliação bimestral. Então, eu vou dar uma nota pela participação e uma nota pela avaliação bimestral, tá certo? Se você não participou, então tem que participar para ter nota, tá certo? Então, a gente vai começar hoje a nossa correção da avaliação bimestral, né, de biologia. Então a gente vai ver aqui quais foram as questões que você acertou, errou, para a gente poder fazer uma reflexão e depois disso fazer a nossa intervenção pedagógica, tá certo? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho o foco, né? Que tá meio embaçado, né? Mas tá bom agora. Então vamos lá, pessoal. Então a prova de biologia do terceiro ano a gente falava muito sobre a questão do metabolismo, né? Então, a gente falava muito dessa questão do metabolismo. Qual era o objetivo do conteúdo? Era compreender o sistema, que no caso é o respiratório, circulatório e imunitário. No caso aí eu estou falando de segundo ano, né? Entender a fisiologia, o funcionamento dos sistemas e observar a função integrada desses sistemas. Então não era metabolismo, e sim sistemas. O que são sistemas? São aqueles que interligam os órgãos e faz o nosso corpo humano funcionar, certo? Então vamos para a primeira questão. Então a primeira questão, pessoal, então correção aí da avaliação bimestral do terceiro bimestre. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão ela fala o seguinte: na aula referente aos sistemas respiratórios, o professor de biologia se referiu a um processo chamado hematose. É a importância das trocas gasosas no pulmão humano, em que parte do aparelho respiratório essa troca em condições normais. No caso aí, como eu falei para vocês, nós tínhamos aqui dentro do pulmão, né, nós temos aqui a traqueia se liga aos brônquios, os brônquios se ligam aos bronquíolos, e os bronquíolos existem os alvéolos pulmonares, que são pequenas bolsinhas, né, que eu falei, são pequenos sacos que se enchem de oxigênio, né, então há uma troca gasosa nesse espaço dos alvéolos, que é a chamada hematose, né? Onde é injetado oxigênio e retirado esse gás carbônico, né? Então, é feita essa troca gasosa. E essa troca gasosa é chamada hematose, certo? Então, era nos alvéolos. Então, os brônquios, tem os bronquíolos e depois dos bronquíolos vem os alvéolos, né, que está ligada à traqueia, que está ligada à laringe. Mas ele perguntou, onde é que se faz essa troca? Então, essa troca gasosa acontece nos alvéolos pulmonares, tá certo, meu povo? Então, a resposta correta era alvéolos pulmonares. Vamos para a próxima questão. Então, na próxima questão, falava o seguinte, a número 2. Quando afirmamos que as células... Deixa eu tirar aqui. Quando afirmamos que as células... Deixa eu só apagar aqui, meu povo, para não atrapalhar, né? Do corpo humano respiram, isto é, realizam a respiração celular,
O processo que ocorre no interior das mitocôndrias, onde as substâncias orgânicas reagem com o oxigênio, liberando energia. Para que o oxigênio chegue às células, ele precisa primeiramente ser captado do meio externo, então através da respiração, né? E depois deve ser transportado pelo sangue, que chega até os alvéolos, né? Que a gente estava falando agora. E para depois irem até as células. A troca de gases, que é aquela chamada hematose, né? Que a gente estava falando, que inclui a entrada do oxigênio no sangue, ocorre em qual órgão a seguir? Agora ele está perguntando o órgão. Ele não está perguntando a parte do órgão, que era os alvéolos. Então, qual é o órgão que ocorre essa troca? Logicamente, os alvéolos, que são ligados aos bronquíolos, que são ligados aos brônquios, que são ligados à traqueia. Então, essa troca gasosa vai ocorrer nos alvéolos. E os alvéolos estão aonde? Dentro do pulmão, que são aqueles pequenos sacos que eu falei, várias bolsas que se enchem de ar e há essa troca gasosa, certo? Então, a resposta correta era no pulmão, ok? Então, vamos para a próxima. Então, a próxima questão. A próxima, ela fala do sistema circulatório, né? Então, na aula referente ao sistema circulatório, foi trabalhada a divisão e funcionamento do sistema circulatório cardíaco. Observe a imagem abaixo e identifique as cavidades que são responsáveis, respectivamente, pela entrada e saída do fluxo sanguíneo, ou sangue do coração, né? Por onde é que entra o sangue no coração. Então, o sangue, ele entra, né? Por essas cavidades, né? Ele entra. Então, essa parte de cima que eu falei para vocês é considerada chamada átrio, né? E essa parte de baixo, por onde o sangue vai passar, né? Então ele passa por aqui, aí depois entra por aqui de novo. Ele é chamado ventrículos. A parte de baixo é o ventrículo, né? Então, na aula lá que a gente estava falando, nas últimas aulas do sistema circulatório, o coração, ela tem essas cavidades, né? Que até falei da válvula tricúspide, que fica aqui, a válvula mitral, que fica aqui, as semilunares, que dão a ligação aos ventrículos. Então, nessas cavidades é que passa o fluxo sanguíneo do coração. E quais são os nomes dessas cavidades? As partes de cima são chamadas átrio. Nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. E na parte de baixo é conhecido como ventrículos. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então a resposta era átrios e ventrículos, certo? As veias se passam sangue, mas é depois de passar do coração, então não tem nada a ver. As veias cavas também, a válvula tricúspide mitral, elas estão do meio do caminho, né? Para entrar. Então, nesse caso aí, seria o átrio e o ventrículo, que passa o fluxo sanguíneo do coração. Ok, meu povo? Então a gente está corrigindo aqui a avaliação bimestral. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no privado ou no WhatsApp, se preferir. Fiquem à vontade, viu? A gente está aqui para esclarecer as dúvidas. Aí nessa próxima questão, né? Ela fala o seguinte: ao ver a imagem representativa de uma ilustração retirada do livro de motocordes, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. Nesse processo ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete no braço de uma voluntária, esperar os vasos incharem, pressionava-se
em um ponto H, mantendo o ponto pressionado que se deslocava para o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo. Percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo entre H, o ponto H e o ponto O, né? A demonstração de Harvey permite a relação sanguínea do que, pessoal? Por onde é que passa, primeiramente, a gente tem que ver o quê? Por onde é que passa o sangue? No caso aqui, pelo braço, né? Então, o braço aqui, ele tem o quê? As veias. Então, tinha que ser alguma coisa relacionada à veia, né? Então, pressão arterial? Não, porque a pressão arterial é aquela que mede o fluxo através do batimento cardíaco. Circulação linfática é a circulação pelas linfas, pelos tecidos. Então também não seria. Contração cardíaca também não, porque era aquele negócio de diástole e sístole, né? Então não seria. Transporte de gases também não, porque quem faz isso é a célula. No caso aqui ele estava querendo comprovar sobre as válvulas venosas de um ponto A a um ponto H. Então quando ele pressiona com o torniquete, né, esses lados aqui ficam sem o fluxo sanguíneo, né? Então elas incham. Nesse inchamento, né, no caso aí vai aparecer a veia se dilatando, né? Então são os vasos venosos no braço, tá certo? Então, questão corrigida. Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. E a última questão, pessoal, era sobre o sistema imunológico, né? A gente vai falar aqui sobre o sistema imunológico. Então, olhando aqui, o sistema imunitário, algumas células de defesas, ao terem contato com o antígeno, diferenciam-se de células de memória. Isso que faz com que? Então, os antígenos são aqueles que atacam o corpo, né? Eles podem ser os parasitas, vírus, bactérias, né? E seres que atacam. Quando a gente tem a informação desse ser na célula de memória, dos anticorpos de memória que são produzidos, então qual é a reação? Por exemplo, era como eu estava falando para vocês, quando eu não tomo a vacina da Covid, nunca peguei Covid, eu tenho as informações na célula de memória dos linfócitos B e T, as reações da Covid? Não. Então, o que, é que vai acontecer? O meu estágio de doença vai ser maior. Aí, quando eu tomo uma vacina, né? Eu vou pegar o vírus natimorto, né? E o que, é que vai acontecer? Ele vai pegar essa informação do vírus, né? E vai depositar nessa célula de memória. Para quê? Para que quando o vírus vier me atacar, eu já tenho a informação dos sintomas do vírus na célula de memória. Então, quando eu tenho essa informação, o sistema de defesa já reage imediatamente, né? É como uma batalha que eu falei para vocês. Os soldados tentando reconhecer o vírus para tentar eliminá-lo, né? Então, o que é que acontece? A resposta secundária seja mais rápida, né? Por que seria isso? Porque você já tem as informações do vírus, ou através da vacina, ou através porque você já pegou de uma forma anterior, né? Então você já tem nas células de memória a informação daquele corpo estranho. Então ele vai produzir mais rapidamente anticorpos para poder te defender contra esse vírus, esse parasita, né, ou esse fungo, qualquer seja o antígeno que vem externamente atacar o nosso corpo, tá certo? Então, seria a resposta C.
Pessoal, então aqui a gente fez a correção. Vocês vão receber agora lá um material de intervenção, certo? Então esse material, ele tem umas questõezinhas, respondam com clareza, não fiquem colocando só ponto, porque vale nota. Participação vale nota, certo? Então se você quer ter uma nota melhor, ou se você acha que tirou uma nota baixa nessa correção que a gente estava fazendo agora, então faça devagar a intervenção para recuperar a nota. Ah, professor, mas eu acho que eu tirei nota boa. Mas você participou das aulas passadas? Se não participou, faça a intervenção. Professor, eu participei das aulas passadas e ainda tive boa nota. Aí você melhora mais a sua nota ainda fazendo a intervenção, tá certo, meus queridos? Então eu desejo a vocês uma boa semana, né? Uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida eu estarei nas plataformas, né? WhatsApp e qualquer plataforma que vocês podem me chamar, tá certo? Eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, ok? Então agradeço a participação. Um beijo a todos, um abraço virtual, porque a gente não pode se abraçar nesse momento. Mas fiquem com Deus e qualquer coisa estamos aqui, tá certo? Obrigado, meu povo. E até a próxima aula. Tudo de bom.